E se o Império Romano não tivesse colapsado? Isso é o que tenta simular o mod Basileia Romaion do Victoria 3. Pelo menos um Império Romano alternativo, né, que seria o Império Bizantino. Só que é claro, né, com uma identidade mais romana do que grega, como aconteceu aí quanto mais tempo passava na vida real. Então o que é que acontece nesse mod aqui, cara? Muitos cenários diferentes, todos os continentes ficam completamente diferentes e tem muita coisa interessante pra gente jogar. E hoje, inclusive, não vamos jogar de Roma. Hoje vamos jogar com um país extremamente poderoso, muito grandioso, com um potencial infinito, muito forte, o maior território do mundo e que eu não jogo há muito tempo. Hoje vamos para a Europa Oriental. Hoje jogaremos de Muscovy. Pois é, rapaziada, vamos jogar aqui na região central da Rússia. Vamos tentar criar um império, porque até onde eu saiba, nessa timeline ele nunca existiu, então é uma Rússia muito tardia e vamos ver, né, o quão poderoso fica essa Rússia tardia, o quanto que a gente consegue lutar, o quanto que a gente consegue desenvolver em termos de poder aqui nesse mod, né? E só pelo olhar da Europa, para quem não conhece esse mod, já dá para ver que tá tudo completamente diferente. E tem muita coisa para explorar nesse mod aqui, que será explorado à medida que o tempo vá passando, tá? Então, hoje é Muscovy, hoje é Rússia. Vamos nessa que o meu objetivo é simples, cara, é imperialismo infinito, é poder infinito. Então, vamos lá. E aqui estamos com Muscovy. Muscovy que nesse jogo, nesse mod, ainda é mais fraco do que as outras divergências que a gente tem. Porque os mods divergentes em termos da vida real, eles gostam de colocar a Rússia separada. Porque a Rússia é um país muito forte. Principalmente nessa época vitoriana, um pouco antes. Então separa a Rússia para dar graça, para que o player unifique e aí o player transforme essa Rússia, né, nessa potência extremamente forte e não já tem um país gigantesco que tem praticamente todos os recursos muito fortes já no mapa, né? Eu prefiro dessa forma também. E nesse mod somos mais fracos ainda, porque primeiramente, né, esse é o nosso território central, não parece muita coisa e por enquanto realmente não é. E a gente tem os nossos protetorados. Então, Smolensk, Tver, Ryazan, Yaroslav e Nizhny Novgorod são os nossos protetorados. Ou seja, né, o nosso território efetivo, caso eu comece a tirar a independência desses países, ele é bem maior. E, por consequência, bem mais forte. Porém, né, cara, a gente vai ter que enfrentar muitos inimigos poderosos. Por exemplo, a Suécia, que tem império e que está forte. O império deles é descentralizado, mas deve ter sido uma forma para eles manterem esse império aqui unido. E eu também não sei como é que é a relação da Suécia com a Dinamarca, porque na vida real a Suécia, né, quando era império, eles eram inimigos da Dinamarca, o que foi um erro na minha opinião dos dois países. Não em termos de se unificar, mas em termos de, cara, vocês se expandem para um lado, eu me expando para o outro, a gente só se ajuda, cara. Esquece inimizade, esquece território um do outro, mas não foi assim que aconteceu. Então, na vida real aconteceu o que aconteceu, né? Agora, nesse jogo aqui eu não sei qual é a relação dos dois. Então, por que tá dividido desse jeito, por que tá descentralizado, mas saberemos aí, acredito eu, quando eu jogar nessas duas regiões. E a gente também vai ter que enfrentar a Polônia e a Lituânia, que tem muito território aqui meu. A Tartária, que seria, né, os descendentes, digamos assim, da Mongólia, o Império Mongol, das hordas, né, que vieram para cá, e sobrou a Tartária desse lado. Porém, né, a Mongólia ainda existe e a dinastia Yuan também ainda existe, por mais que nesse mod ela esteja fadada ao fracasso. Então eu acho muito complicado a dinastia Yuan ganhar uma guerra civil contra os Ming. Então a China volta a ter uma dinastia chinesa e aí os Great Yuan vão sair, pelo menos na grande maioria das partidas isso acontece. Mas no futuro talvez eu possa jogar de Yuan e aí a gente unifica a China junto com a Mongólia, e ver aí o que acontece. Mas é muito conteúdo interessante que tem nesse mod que eu vou testar aí no futuro, tá? Então voltando para a Rússia, né, para Muscovy. Além dos próprios independentes, tipo Novgorod, que é mais tranquilo, mais fácil de enfrentar, ainda tem a Tartária, Polônia, Lituânia, Suécia,
o próprio Basileia Romaion, o Império Romano, que eu vou ter que enfrentar se eu quiser a extensão máxima da Rússia. Então, muito poder no mundo que eu vou ter que enfrentar com pouco poder que eu tenho atualmente. Veremos o que vai acontecer aqui nessa partida, porque a gente começa muito mal, começa ali com quase 4 milhões de habitantes, pouco, até mesmo só para essa região aqui já é pouco. Padrão de vida também é baixo, a educação é muito baixa. O PIB é ok, baseado no valor da população, no começo do jogo o PIB é ok. E também, né, a gente começa em 1736, então a tecnologia ela é diferente. A gente tem tecnologias mais antigas, que você provavelmente, se for jogar com um país mais atrasado, vai ter que pesquisar mais delas. E aí aos poucos que a gente vai chegando nas tecnologias do Victoria 3 original, as tecnologias que todo mundo já conhece. E isso é para todos os ramos tecnológicos. Ela funciona um pouco diferente, por isso que também a gente parece mais atrasado. Por conta disso, né? Porque é um século antes do jogo original. Então, dito isso, vamos lá que o mercado russo também não vai ser grandes coisas, não vai ter muita industrialização, não vai ter muitos recursos, e o governo é o esperado. Um líder latifundiário, jingoísta, né, apoia o exército, tradicionalismo para um lado, tradicionalismo para o outro, autoritarianismo para o outro, o país feudal, com, né, exceção da escravidão banida, mas em grande escala feudal. Então tem que reformar, tem que resolver essa situação. Mas essa é a graça, né? Porque realmente é um país atrasado, a Rússia é atrasada, a Rússia é fraca. Fraca é forte, mas é muito mais fraca do que seria normalmente. E a gente está no cenário justamente de mudar isso, né? De reverter essa situação. Principalmente com o grande duque, né? Ambicioso, que muito bom militarmente falando, né? Então, todos esses traços aqui positivos para um general. E o filho dele, se eu não me engano, vai no mesmo caminho. Então aí, são ótimos líderes militares que eu estaria utilizando para, de preferência, ganhar minhas guerras. Então vamos lá que eu tenho que ver para onde que eu vou, né? Quem que eu vou invadir primeiro, o que é que eu vou fazer. Então vamos nessa. E vamos lá, rapaziada. Vou tentar invadir agora a Polônia e a Lituânia. A Hungria se juntou a eles e a Tartária se juntou a mim. Cada um com seu preço, cada um, né, querendo o que quer. Mas eu acredito que junto com a Tartávia eu tenho a capacidade de invadir e ganhar da Polônia e Lituânia. O problema é que a capital dos caras é muito longe, cara. É do outro lado do país. Então vai demorar um pouquinho, né, pra gente chegar até lá. Emperor tá demorando, inclusive, para começar a batalha. O Basileia Romaion, ele começa de uma forma diferente e as guerras desse mod, elas são mais realistas. Então, o que é impressionante, né? Porque o sistema de exército do Victoria 3 é nojento. E aí esse mod fez com que esse sistema de exército fosse muito mais interessante. Então as guerras elas são maiores, as batalhas são maiores, são mais lentas, são mais pegadas, mais pesadas e muito mais baixa, muito mais sofrimento, e um jeito ou de outro. Primeira batalha aqui contra a Polônia e a Lituânia, uma vitória. O que tem uma criança comandando o exército, mano? Além disso, por que tem uma criança comandando o exército e ganhando? Tá bom, o importante é ganhar, né? Ganhamos aqui também, ganhamos aqui também. Então, esse mod, ele tem guerras que realmente demoram mais tempo. Você tem guerras que demoram décadas. Não, décadas com S é muito forte. Mas que demora mais de uma década para terminar. A Victoria 3, pô, no máximo 6 anos de guerra. No máximo ali, 6 anos de guerra. Aqui não, aqui é mais de 10. E muitas baixas, muitos feridos. Desmoralização é uma ferramenta gigante aqui nesse mod, então eu gosto bastante do sistema de batalha. Faz com que grandes potências fiquem da hora, porque no Victoria 3 base não tem graça. Então você vai enfrentar, por exemplo, você tá de Rússia, para a própria Rússia. Você vai enfrentar qualquer coisa no jogo, não tem graça, cara, porque a Rússia consegue ter aí centenas de milhares de soldados e dar overwhelm em todo mundo. Aqui nesse mod não, aqui nesse mod você pode ter o dobro do exército. Se a técnica, né, do exército que tem a metade for melhor, for maior do que esse exército desse mod aqui, que no caso seria o dobro do tamanho em números,
O exército da metade tem uma grande chance de ganhar também, cara. Porque aí esse jogo, esse mod, é outro jogo, né? Por isso que eu tô falando o jogo. Mas esse mod, ele muda. Eu gosto, cara. Moral da história. Eu gosto desse sistema de exército. Ele funciona, ele é bom. E agora, ao que tudo indica, eu tô conseguindo ganhar dessa Polônia. O exército no total tomou 2.000 e alguma coisa de baixas, porque o meu exército começou com 48 mil ali, meio soldados. Tudo bem, tá bom, tá um ritmo ok de baixas pro meu exército. Agora tem que ver o da Tartária. Da Tartária tá cheio, ótimo. E o da Polônia, Lituânia e Hungria tá diminuindo, tá indo pra metade. Então, isso aqui que não pode. Isso aqui que não pode. Isso aqui é loucura, mano. Isso aqui é um setback gigantesco. Não pode perder batalha nenhuma contra a Polônia, mano. Pô, cara, é uma pena, velho. Uma pena mesmo. Acho que esse tipo de batalha é a batalha que pode colocar assim, cara, hein, tu vai perder, mano. Tem uma chance que até ela eu tinha uma chance muito grande de ganhar. Mas quando você perde uma batalha dessa, cara, abre assim, né? Emperor, eu acho que tu vai perder. Caraca, mano. É bom, esse sistema de exército é bom, cara. Ele funciona, ele é interessante, ele é diferente, realista. Então tá valendo. Agora a rapaziada tá atacando em direção ao norte. Ixi, perdeu essa daqui também, mas ganhou duas, né? Estão atacando em direção ao norte, uma vitória no sul importantíssima. Polônia atacou, ganhou, isso é perigoso. Polônia também atacando, não pode ganhar nada. Como é que tá as baixas? Ixi, a Polônia recuperou muito, cara, muitos conscritos, velho. Eu também teria que ter esses meus conscritos, né? Mas a capacidade de comando do meu rei, o duque, ela é baixa, então não vou conseguir encher de conscrito. Eu tô fazendo exército profissional. Rapaziada, acho que aqui não vai dar pra ganhar não, tá? Eu vou deixar correndo ainda as batalhas por um tempo e depois eu atualizo vocês. Cara, a gente voltou a ganhar, só que, né, como o líder é a Tartária, eles fizeram a paz branca, ninguém ganha nada, ninguém perde nada, no caso só eu perco, né, porque eu ia entregar Nizhny Novgorod pra eles em troca desses territórios aqui da Polônia, né. Então, como não deu certo, porque eles fazem a paz branca, mas eu consegui chegar até aqui, tá? Eu ia já voltar a gravar, eu consegui chegar até essa pontinha aqui de Lublin. Então, do estado de Lublin, né? E aí eles fizeram paz. Pô, cara, pra chegar até aqui, nesse local plano, fácil de invadir, pô, cara, pra chegar em Varsóvia, dá, pô, dá. E aí fizeram essa paz. Moral da história, não podemos depender da Tartária para enfrentar a Polônia e a Lituânia, que eu vou ter que voltar no save, realmente focar nos meus fantoches para diminuir a autoridade deles e ver o que dá para fazer aqui, cara, porque triste, mano. Nossa, a Suécia dominou Novgorod, vixe, cara, me complicou mais ainda. Vai ser complicado isso aqui, tá, rapaziada? Vai ser uma partidinha difícil, do jeito que eu gosto. Então vamos lá. E vamos lá mais uma vez para outra guerra com o meu soberano. Tartária, Muscovy contra a Suécia, seus fantoches e os Países Baixos que também entraram aí do lado deles. Essa é fácil. Essa é muito fácil de ganhar, cara. Gente, sério. A Suécia não tem muita tropa. Os fantoches da Suécia junto com eu e não tem como eles ganharem por números. Eu só preciso que a Tartária fique na guerra até o final. E aí a gente ganha isso. Tipo, fácil, cara. Ainda mais que eles estão em guerra contra Novgorod. Então a gente aproveita esse cenário de caos, esse cenário de atrito, esse cenário de incerteza regional para invadir a Suécia, pô. Agora, do jeito que as coisas estão indo, eu tenho medo da Tartária render pra Suécia, pô. A Tartária, eu tô analisando aqui, a Tartária é muito bunda, velho. Os caras são muito fraquinhos, mano. Os caras são muito atrasados, mais ainda do que eu, pô. Mas não tem como, o exército é muito maior e o exército é tecnicamente superior, é forte também, mas o exército é muito maior, cara, muito maior. Ah, oxe, meu Deus do céu, as fronteiras do jogo ficou tudo torto. Depois que Novgorod foi capturada, as fronteiras ficaram todas tortas, mano.
Então tá bom, né? Agora é... pronto. E a Polônia e a Lituânia também está em guerra contra a Suécia. Gente, é pra ganhar. Tartária, é pra ganhar, meus queridos. Fácil. Não é só pra ganhar, é pra ganhar fácil. Então vamos lá, essa guerra aqui vai demorar. Tá muito positiva pro meu lado. Então vamos ver o resultado. Mano, não, gente, o meu Overlord é muito bunda, cara. Pô, velho, fácil a gente invadindo. Os caras em guerra contra a Polônia e a Lituânia ao mesmo tempo. E, pô, cara. Gente, eu fico muito triste, mano. Vocês são muito merda, Tartária. Tartária, vocês são imundos, cara. Vocês são lixosos. Ai, que porcaria. Já era pra eu ter meu território da Polônia, já era pra eu ter meu território da Suécia. Nada. É. Cara, será que dá pra eu tentar de novo contra a Polônia? Agora que eu sei que eles vão entrar em guerra contra a Suécia? Ao invés de eu invadir a Suécia, a gente invade a Polônia? Eu acho que a Tartária vai render do mesmo jeito, mano. Que tristeza. E vamos lá, rapaziada, pois agora estamos na nossa guerra mais importante, em 1746. A Tartária é um overlord patético, fraco, ridículo e por aí vai. Não merecem me ter como um subject, um vassalo, um protetorado deles. Eu sou muito forte para eles. Então agora eu vou estar fazendo a minha guerra de independência. A capital deles é praticamente do lado da minha fronteira. Então se eu capturar isso aqui, a guerra acaba. E Emperor, por que você não capturou ainda Ryazan, Smolensk? O jogo buga, né, mano? Infelizmente. E aí, por exemplo, a Lânia, que é esse território aqui, tá do lado de Ryazan. E aí, como eu não consigo chegar em Alânia para conquistá-los, Ryazan não rende, o que é uma loucura. Mas é algo que está acontecendo nesse mod e é um problema desse mod, porque no jogo base isso não acontece. Então, dito isso, vamos lá que... Assim, na teoria não deve ser uma guerra muito complicada, porque a gente vai estar dividindo essa guerra com a Pérsia. Inclusive a Pérsia agora, se eu sou os pérsios, eu fico de certa forma feliz, né, que tropas que deveriam estar no front deles vão pro meu front. Mas eu acho que essa Pérsia não tem capacidade de ganhar de qualquer forma. Então agora a primeira batalha, uma vitória esmagadora. Minha nossa senhora, se eu fosse a Tartária e eu tomasse uma vitória dessa, cara, que na minha opinião é inesperada, eu ficaria louco, louco mesmo. É uma vitória completamente inesperada, pelo menos na minha cabeça. E isso vai facilitar bastante as minhas invasões. E como vocês podem ver, né, para tentar segurar o front, os caras trazem mais tropas ainda do front da Pérsia pro meu. A Pérsia agora, pô, chora de felicidade, né? É aliança depois disso aqui. Depois que acabar essa guerra, aliança entre os dois países. Ah, mas eles estão em guerra contra os Mughal. Agora que eu fui ver, eles estão em guerra contra os Mughal. Por isso que eles estão tão fracos contra essa Tartária. Entendi. Não, a Pérsia não ganha de qualquer forma. Então, esquece a aliança. Esquece a aliança. O importante é que eu ganhe essa guerra aqui. E como vocês podem ver, tá indo muito bem, muito fácil, muito rápido, inclusive. Eu achei que fosse uma guerra de atrito bem mais complicada. Mas já era. Acabou. Capturamos o... Ah, defesa de adamante. Defesa de adamante. Pode, pode deixar. Já capturamos a capital dos caras. Agora é só questão de tempo até eles renderem. Então, só preciso defender. E vamos nessa. Defender o caramba, rapaziada. Invadir mesmo esses fracos. Fracos, fraquinhos, cara. Como que vocês perdem uma guerra de uma maneira tão fácil contra o fantoche de vocês, pô? Absurdo, mano. E ainda conseguir fazer com que a Pérsia saísse de uma maneira positiva nessa guerra, pô. Assim, positiva, vírgula, né? Porque não conseguiram nada contra os Mughal e também não conseguiram nada contra a Tartária, mas saiu igual por igual. Agora, vocês aqui da Tartária, ixi, mas vergonha, tá, cara? E olha o tamanho do exército dos caras. Olha o tamanho do exército deles, olha o tamanico do meu, em comparação deles. Filho, vocês serão enterrados, mano. Enterrados. A minha gameplay de hoje vai ser dedicada pra acabar com essa Tartária, mano. E olha que eu tô completamente lascado, tá? Porque agora que o exército dele está todo na fronteira,
eu me ferro. Caraca, por isso que eu tô indo devagar, mano. O outro exército não tá atacando também. Trolei. Trolei absurdos. Trolei absurdos. Mas pelo menos agora eles já estão em caminho de render. E eu acho que não vai dar tempo deles recuperarem território suficiente pra tirar, né, esse caminho de rendição aqui do país deles. Então eu acredito que vai ser uma vitória pírrica, de certa forma, né? Uma vitória de atrito altíssimo para ambos os lados, mas que em termos territoriais eu vou ganhar, né? Então, no final das contas, tanto faz. Dados da guerra, antes que eu encerre ela. A gente tem quase 100 mil mortos pro meu lado, quase 120 pro lado deles, 202 feridos pro meu, 240 mil pro deles. A guerra é custosa, né? Pra dizer o mínimo. E infelizmente eu vou ter que, por conta desse bug aí de guerra, declarar paz branca com Ryazan, mano, de maneira vergonhosa, porque eu não consigo chegar até a Lânia, cara. Que tristeza. Então agora, essas são as novas fronteiras, inclusive estou indo a caminho de falência. Acontece porque tem que tirar o meu setor de construção, mano. Gastei muito dinheiro com o exército, muito dinheiro com a guerra. Tem que tirar o setor de construção. Que tristeza. Vai fazer o quê, né? A vitória foi conquistada, nosso território aqui extra, e humilhamos a Tartária, né? De certa forma. Agora, só é fazer isso de novo, né? O problema é que os caras ainda têm um exército muito maior do que o meu. Cada um com seus problemas, como dizem, né? Rapaziada, 1737. Ué, sim, eu tive que reiniciar a partida por alguns problemas técnicos. E agora, acredito eu que estamos livres para continuar essa partida aqui. No caso, começar de novo e continuar sem problemas. E por consequência, como a partida foi reiniciada, também, né, as nossas guerras são reiniciadas e em uma delas, né, contra Tver, Novgorod decidiu se juntar a eles e obviamente que eu vou para cima de quase todo o território aí de Novgorod, caso eu consiga ganhar. Agora, onde é a capital deles? Oh, 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 nem queria. Aí facilitaram minha vida, rapaziada. É que acabou. É, rapaziada, depois da primeira batalha bem sucedida e da segunda mal sucedida, tudo indica que a guerra tá tranquila pro nosso lado. Na teoria, porque mais uma vez, dado o sistema de exército desse jogo, você só pode comemorar realmente quando tiver acabado. Positivamente. Porque se faltar 2 batalhas para você ganhar, ainda tem a chance de dar tudo errado e você perder. Mas aqui, quase lá, só mais uma batalha para capturar a capital dos caras, acredito eu. E o que é isso? Não, tá bom, tá. É o mesmo estado, é o mesmo estado. Eu achei que o estado finalizava aqui, que eles estavam indo pra outro estado, já ia ficar maluco. Agora sim, a última batalha. Aí, pronto, acabou a guerra, rapaziada. Aqui acabou, mano. Ganhamos essa partida já. Ficaremos mais fortes do que nunca. E vamos lá, rapaziada. Caminhos completamente diferentes. Até agora, eu ainda sou um protetorado da Tartária, o que é um pouco ridículo, mas eu realmente divergi, né? É uma divergência dentro de um mod que já é uma divergência. Então, eu tô invadindo agora a Suécia. Suécia que não conseguiu invadir Novgorod. Quer dizer, era protetorado da Suécia, mas eu acabei com eles, né? Sem a Suécia entrar na guerra junto. E aí agora eles estão em guerra contra o Império do Mar do Norte. E eu vou aproveitar isso para invadir pelo Oriente para capturar alguns territórios. Pskov é protetorado deles? Pskov não é... Ah, é da Polônia. Ixi. Isso vai complicar um pouco as coisas, cara. Passou esse protetorado aqui de... Esse pedaço aqui passou para a Suécia e os protetorados da Suécia aqui passaram para a Polônia. Cara, essa Polônia é forte, mano. Eu vou ter que ralar bastante para ganhar deles. E ainda mais com mais território, com mais força ainda que eles têm. Essa partida aqui vai ser difícil. Vai ser mais difícil do que a primeira foi. Então agora
Vamos lá, né? Não tem disputa entre Suécia e Muscovy. Pelo menos não dessa vez. Então é só conquistar o que eu quero mesmo e me preparar para conseguir minha independência. Então vamos lá. Cara, a divergência dessa partida é tão grande que eu tô lutando contra a Polônia e a Lituânia junto com a Tartária, porque a Polônia é o agressor, porque eles querem que a Tartária me passe para eles. É o multiverso da loucura. É completamente o multiverso da loucura. Porque da primeira vez eu tava lutando contra os dois. Aí agora eu tô do lado dos caras que eu odiava contra outros caras que eu odiava, porque eu não quero sair do lado do cara que eu odiava para ir pro lado do outro cara que eu odeio. É tipo isso, é tipo loucura. É tipo assim, o inimigo do meu inimigo do meu inimigo. É basicamente isso. E aí agora ele é meu amigo, né? Mas. Quer dizer, inimigo. O inimigo do meu inimigo é o meu inimigo. É tipo isso. É, basicamente só isso mesmo. Não tem mais nada que eu fale aqui por enquanto, não. Vamos resolver essa guerra aqui. Eu já vou planejar o meu exército para eu poder ficar independente e acabar com os dois. Agora que você vê, né, cara, o quanto esses caras são pedantes. Toda vez que eu tentava chamar a ajuda deles pra qualquer coisa, eles não lutavam nem a metade. Não, não, já deu, já deu, já foi paz. Aí agora que é pra me tirar do comando deles e colocar no comando da Polônia, eles lutam até o final e a gente consegue ganhar junto fácil da Polônia. É brincadeira, cara, essa inteligência artificial. Mano, eu vou. Nessa partida aqui, eu vou pro lado negro da força, cara. O meu ódio está crescendo. Algo do tipo assim, pô. Tá louco, cara. Todo mundo só me ferra. Mas. Estamos fortes. Muito fortes. Agora realmente é só questão de tempo até eu sair do comando dos caras. Capturar território da Polônia. Pronto. Eu acho. Agora sim, mais uma vez, 1753 e temos a guerra que provavelmente é a mais importante dessa gameplay inteira, que é não só, né, a nossa guerra de independência, como também a guerra de recuperação da maioria do território que eu estava tentando recuperar da Polônia e Lituânia e falhando. No total, eu falhei 4 vezes em guerras contra a Polônia e a Lituânia, e agora que a Tartária e eu juntos conseguimos trazer esse território deles pro lado da Tartária, e que eu, é claro, né, tô do lado da capital deles, tipo aqui do lado praticamente da capital deles, essa aqui com certeza, né, se torna a guerra mais importante da partida. De todas na realidade, até mesmo tudo. Então, vamos ver, né, qual é o resultado. Já consegui capturar aqui metade do estado que faz fronteira com a capital deles. Mas Emperor, o balanço de guerra tá muito negativo, tuas tropas são muito pequenas, poucas. Tem problema não. Tem problema não. Primeiro que tá vindo mais tropas. Segundo que ainda tem os conscritos. Terceiro que a capital deles é do lado. Só preciso capturar ela e aí acaba a guerra. Então acho que dessa vez números não serão suficientes para me parar. E no caso, é engraçado, né? A Rússia falando que os caras têm muita tropa. Eu acho que dá pra ganhar. Então vamos lá. Pronto, deu certo. Por enquanto. Obrigado, Pérsia, por sempre estar do meu lado no momento em que eu tento conseguir a independência da Tartária. São grandes amigos. Por enquanto. Porque no futuro, tanto de guerra que eu vou lutar contra esses caras. Não vai ser tanto assim não. Eles não controlam tanto o território da Rússia quanto eu achava que controlava, não. Não, o território da Pérsia tá de boa. Tá de boa. Estão crescendo, né? Viram aqui? Cresceram um pouquinho aqui, né? Mas no geral tá de boa. De boa, igual a mim, ganhando da Tartária mais uma vez, já com a capital deles capturada, e agora é só questão de tempo até eles renderem. Então vamos lá. E tá aí, rapaziada, 1768, esse é o resultado da última guerra do vídeo contra a Tartária, e que só eu consegui conquistar território, obviamente porque eu ganhei, e esses são os resultados da guerra.
Então agora essa é a minha fronteira com Muscovy, que vai deixar de ser Muscovy agora, porque eu achei que eu precisava de nacionalismo ou de pan-nacionalismo, mas não precisamos. Realmente só precisava do território, esse aqui, né, sendo o território principal, e agora a gente pode formar a Rússia, que uma união gloriosa, e não tem nenhum eventozinho extra, nada disso, rapaziada do Basileia Romagnol. Ixi, eu esperava mais, né, pra poderosíssima Rússia. Mas tá aí, 25 a mais de prestígio e 5% da população da Rússia se torna leal. Seria interessante se fosse 10. Seria mais interessante se fosse 20%. Eu tô precisando, tá? Então a gente tá com... Subiu. E aí é difícil, pô. Quais as culturas? Russo. Que beleza, que maravilha. Vai ser ótimo controlar todos esses territórios com todas essas outras culturas, sendo que a única cultura que temos é a russa. Que maravilha, cara, que bênção. Então, né, saímos aí da 12ª posição para 10ª. Estamos atrás de Roma, Al-Andalus, Mughal, Ming, Pérsia, Roma. No caso aqui é outra Roma, né? O Império do Mar do Norte, Polônia, Lituânia, Hungria na minha frente. Absurd. Preposterous. It's ridiculous. I can't imagine a scenery where it is possible. Cara, não. Complicado, mano. Complicado. Isso aqui é triste demais, cara. Essa ordem aqui é triste demais. Mas será ultrapassado de preferência todos. Todos serão ultrapassados de preferência, né? Porque também eu não tenho marinha nenhuma. Então eu não tenho projeção de poder naval, por consequência eu não tenho prestígio oriundo disso. Em termos de PIB, somos a 8ª nação com o maior PIB. E PIB que subiu, desceu e ficou reto, aí depois subiu um pouco, aí só continua subindo. E a partir daqui, aí conquista de território, né? Que sobe reto, conquista de território, aí conquista de território, e aí agora uma conquistão de território. Mas tirando as conquistas de território assim, você dá pra ver que o PIB ele tá subindo de maneira natural. Então eu tô conseguindo, né, fazer com que o país ele cresça economicamente, por mais que seja pouco. Mas, né, eu saí da 9ª posição que eu tava, e agora estamos aí na 8ª posição em termos de PIB. E... tá bom, tá? A gente tá atrás de Ming, o Império do Mar do Norte, que existe há muito mais tempo que o meu país. Todos esses países que estão em cima da gente existem há mais que o meu país. Meu país foi recém-formado. Então, estamos bem disputando aí com essa rapaziada. 26 milhões de habitantes pode parecer pouco para a Rússia, e é mesmo, inclusive por uma boa parte do tempo a população caiu, porque a qualidade de vida no meu país é péssima, é horrível, cara. Você tem um país com a infraestrutura detonada. Ele é difícil demais de administrar esse país aqui do jeito que... E bom por causa disso, né? Porque os nômades da Mongólia, na vida real, eles não fizeram nada para a região que eles conquistaram. Acho que no máximo para a China. Nem para o próprio país deles fizeram alguma coisa. Imagina para os outros aqui das estepes, da Rússia, da Europa, que eles conquistaram. Fizeram nada, cara. E aí, já sabe, né? Eu recebo regiões sem nada, que eu tenho que desenvolver do zero. E é aí que tem, né, a dificuldade econômica. Em termos de educação, eu não chego nem perto dos países mais educados. A nossa educação é bem pouca, bem leve. Então, esses 18,4% é bom, tá? Educação, pode para pensar que é ruim. Não, é bom. Poderia ser muito pior. E o padrão de vida é triste, cara. O maior que já esteve foi 7,5 e agora, né, ele caiu bastante, chegou a cair muito, aí subiu um pouquinho, caiu muito, aí subiu. Agora ele tá estável aí na faixa dos 7, 6,8, 7,2, nessa faixa aí, o que é triste. Mas que será resolvido à medida que o tempo de gameplay for passando e a economia for melhorando. Então é isso aí, rapaziada. Estarei encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram.
Essa será uma série de no máximo 3 episódios, mas acredito que vai ser 2 episódios. Esse aqui sendo o primeiro. E o segundo eu abro aí para vocês comentarem o que vocês gostariam que eu fizesse com essa Rússia. Obviamente, né, acredito que o mais óbvio seria unificar todos os meus territórios. Então a gente vai conquistar essa Tartária inteira, a gente vai anexar essa região aqui das estepes, a gente vai para cima da Pérsia para capturar esses fantoches deles, para capturar essa região aqui do Cáucaso, e até o final aqui, né, do outro lado para ter acesso ao Oceano Pacífico, e por consequência eu teria que ir para cima do Japão também, né, porque eu teria que conquistar esse território. E acho que só para unificação. O resto eu já fiz, né? A parte mais difícil eu já fiz. Agora é mais fácil. Hungria também eu vou invadir. Polônia também, porque aqui não importa se eu sou Império Russo, eu penso no soviético. E o soviético controlou a parte oriental da Polônia, eu também quero. Agora, para administrar todo esse território, cara, que beleza que vai ser, tá? Então, e depois, cara, tirando isso, tirando a unificação da Rússia, o que vocês querem que eu faça com esse país? Digam aí nos comentários, principalmente em termos de colônia, tá? Porque eu fiquei só olhando o nosso mapa. E aí, o que eu faço de colônia? Onde que eu colonizo a África? Eu vou buscar a Oceania? Eu vou buscar Sudeste Asiático? Ou a nossa América? O que vocês acham que eu busco de colônia? Digam aí nos comentários, tá? E também, né, em termos de conflito. O que eu faço com essa Rússia aí? Eu estarei vendo as opiniões e escolhendo as que eu quiser. Então é isso, guys. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. A poderosíssima Rússia nasce. Agora vamos ver, né, o que ela vai fazer depois que entregar o poder para ela, né? Rússia é isso aí, cara. Tem que destruir logo na raiz. Senão, fica poderosa desse jeito e aí fica impossível. Então é isso, guys. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e valeu!